Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. A boa e grande notícia desta terça-feira na representação colorada em prol da preparação para a grande decisão da próxima quinta-feira diante do Nacional do Uruguai pela Libertadores. A informação do pessoal de GZH e também da Rádio Gaúcha é que 2 jogadores treinaram no gramado do CT Colorado nessa terça-feira, nessa representação, e tem sim a grande possibilidade desses 2 atletas estarem à disposição para a partida da próxima quinta-feira, diante dos uruguaios lá no Parque Central, pela 5ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores América, onde o resultado positivo e o único que nos interessa é a vitória. Carboneiro e Rafael Santos Borré treinaram no gramado do CT Colorado. Para contextualizar, pessoal, o Inter se representou hoje, teve folga segunda, se representou hoje. Rafael Borré e Carboneiro foram para a academia e logo na sequência foram para o gramado no CT do Internacional para realizar treinamentos visando a preparação do jogo e duelo de quinta-feira diante do Nacional. Esses jogadores se lesionaram nesse mês de abril. O Rafael Borré se lesionou no dia 26 de abril, o Carboneiro no dia 13 de abril. O Borré teve uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa. Uma lesão de grau 2, na vitória diante do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou no lugar do Ener Valencia no decorrer da partida, fez o gol e logo na sequência se lesionou, sentiu a dor. E foi constatado essa lesão. Já o Carboneiro foi uma lesão também de grau 2 no posterior da coxa esquerda, no dia 13, ou seja, se lesionou antes do Borré. Se tinha expectativa que o Carboneiro fosse na sua terra natal, na Colômbia, diante do Atlético Nacional da Colômbia, pelo menos que ficasse 45 minutos, ou pelo menos à disposição, algo que não aconteceu porque o jogador teve uma regressão na sua recuperação. Já o Rafael Borré, ele tem essa coisa dele se recuperar muito rápido, né? Ele já aconteceu isso com ele no Gauchão, teve uma rodada do Gauchão, acho que foi contra o Monção, não vamos lembrar, que ele se lesiona e depois dessa lesão ele teve uma recuperação muito rápida. A gente sabe que o Borré tem aí todo um cuidado com o seu corpo, com o seu físico. Ele tem um cozinheiro que trabalha de forma diferente na sua casa, também um médico. Ele tem essa questão particular fora do Internacional, com cuidados físicos e médicos e alimentares também. Então tudo isso ajuda no avanço mais rápido da sua recuperação. E com isso esses 2 jogadores podem estar à disposição, pelo menos para dar uma incorporada a mais no time, ou pelo menos no banco de reserva diante do Nacional do Uruguai na próxima quinta-feira. A informação do Lucas Colar que o Borré e o Carboneiro também, mas principalmente o Borré, vai ser avaliado numa carga de treino um pouco mais intensa para ver se o jogador pelo menos tem uma certa condição de estar incorporando na lista de relacionados também no banco de reservas do Internacional. Mesmo que esses atletas estejam à disposição e relacionados, não acredito que comecem jogo. Principalmente o Rafael Borré. Eu acredito que vai começar com o Luca. Eu gostaria do Ricardo Matias, mas ele vai começar com o Luca pela questão do Luca é o jogador que vem começando como titular e vem tendo sequência. Então acredito que esse atleta comece a partida tendo como opção Ricardo Matias e também o Rafael Santos Borré. Fato é que são 2 grandes e boas notícias para o Internacional. Os jogadores vão ser melhores avaliados na terça-feira. E o Internacional treina na terça e logo depois do treino viaja para o Uruguai para a preparação, para a continuidade da preparação dessa grande decisão, que a única coisa que importa, interessa, é a vitória. Falando nisso, e se vier um resultado negativo? Vamos bater na madeira que isso não aconteça. Tem risco de troca de comando técnico, ou seja, há risco do técnico Roger Machado perder o seu cargo de treinador do Internacional. José Olavo Bisol,
já falou sobre isso na entrevista coletiva na última derrota do Internacional. Ele já falou sobre essa situação em entrevista coletiva pós-jogo. Nos bastidores se tem uma confiança muito grande no trabalho feito pelo técnico Roger Machado, muito pelo que ele já fez com esse mesmo grupo de jogadores, tanto na temporada passada como nesta. São situações e contextos diferentes, é verdade. Ano passado ele jogou mais só o Campeonato Brasileiro com o Inter, só mais uma competição, né? Ele jogou praticamente só uma competição com o Internacional. Teve sim, é verdade, uma sequência de jogos positivos, de uma sequência de sem perder. E nesse ano ele teve também essa mesma situação, uma sequência de jogos muito grande sem perder. E agora se aproximando em outras competições, tem essa situação de desgaste, de lesão, de desconforto, de perda de jogadores, de agravar lesões, de jogadores se recuperarem logo no momento final regredirem, viagens longas, uma sequência de jogos fora de casa e pegando também nessa mesma sequência adversários difíceis, um mais difícil que o outro no próximo jogo. Fato é que isso tem que ser colocado. O Internacional nos últimos 3 jogos sofreu 11 gols, fez apenas 3. E tem essa situação do Internacional jogar com 3 volantes, perdendo um pouco de criação também de uma arma a mais lá no campo ofensivo. Tudo isso tem que ser colocado, mas a direção do Internacional acredita no trabalho do Roger Machado e nos bastidores tem confiança na sequência de trabalho. E até esse momento, pelas informações que se tem, Roger Machado, mesmo com um resultado negativo, continua no cargo de treinador do Internacional. Mas qual é a tua opinião? Se vier um resultado negativo, que praticamente elimina o Internacional da Libertadores, Roger continua ou ele deve cair? Outra informação que eu quero conversar com vocês para fechar esse conteúdo de Inter, gente, é que o Colorado está de olho já em reforço. Sim, a janela do meio do ano está se aproximando, os clubes começam a se movimentar, e a informação do colega Lennon Haas, é que o Internacional está de olho em um centroavante da Inter de Milão, um centroavante austríaco de 36 anos de idade, que está encerrando seu vínculo, está se aproximando de encerrar seu vínculo com a Inter de Milão no final do mês que vem, no finalzinho do mês de junho. Eu até anotei o nome aqui porque é difícil de falar. É Marko Arnautovic, austríaco de 36 anos. Ele não deve ficar mais tempo na Inter de Milão. A Inter de Milão, o time italiano, não tem muito interesse em continuar com o atleta. E o jogador deve ficar livre no mercado. É um centroavante, a curiosidade de 1,90 m de altura. Ele é mais centroavantão mesmo, mais camisa 9, mais trombador, mais brigador. Na seleção da austríaca, ele atua ao lado de um outro atacante. Na Inter de Milão, em algumas situações também acontece isso, mas ele é mais um jogador camisa 9, mais centroavante mesmo, de 36 anos de idade. Então acho que seria uma boa opção para ser uma peça ofensiva a mais no ataque do Internacional. Então acho que o Colorado deve investir neste atleta, ou o Internacional deve dar aí uma confiança a mais para o Ener Valencia, que vem aí de uma seca de gols e também recentemente, infelizmente, sofrendo de uma lesão muscular, ou se o Internacional deve continuar apostando e dando confiança para Ricardo Matias e também para o Luca. Qual é a tua opinião sobre essa situação? O nome de Marko Arnautovic te entusiasma? O Inter deve sim de investir nesse atleta? Ou outro nome seria aí uma opção mais viável e também mais positiva? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!